esses são os seus apresentadores. Eu sou a Kátia. Eu sou a Micaela. Eu sou a Giovana. E eu sou a Thalita. Eu sou a professora Sandra Zanata. E hoje estamos aqui no Museu de História Natural da Unesp e vamos conhecer um pouco sobre ele e mostrar para vocês. Vamos lá? Bem-vindos. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. E para começar, então, eu queria que vocês apresentassem um pouco de vocês e um pouco do museu para nós. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pela visita. Eu sou o professor Tiago, do Departamento de Ciências Biológicas, e eu sou vice-coordenador aqui do museu atualmente. A coordenadora é a professora Lívia. E o museu foi recém-inaugurado e hoje em dia a gente conta com aproximadamente 12 monitores, 12 ou 13 monitores, que se revezam e vão recebendo o pessoal, tanto a comunidade aqui do próprio DILSE, quanto as escolas que fazem o agendamento e vêm visitar com os alunos. Então tem tido bastante movimento nesses últimos meses. E aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre a visita guiada, sobre tudo que a gente tem aqui. O acervo hoje do Museu de História Natural, ele tem mais de 1000 peças disponíveis para exposição. É claro que não estão todas aqui expostas, algumas ficam na salinha de preparação do material, mas assim, tem um acervo legal, principalmente de biodiversidade da região, animais do cerrado, tanto vertebrados quanto invertebrados. A gente tem várias espécies ameaçadas que infelizmente chegaram ou atropeladas ou morreram por outras causas, e aí o pessoal traz e a gente faz a preparação que a gente chama de taxidermia, que é uma preparação, antigamente o pessoal chamava de empalhamento, que a gente tira os órgãos, mantém só a pele, faz um tratamento com essa pele, monta um esqueleto interno de arame e vai modelando mesmo, fazendo tipo um boneco desses animais para eles ficarem expostos, tá? Então temos aí um acervo bem interessante de várias espécies. Temos também aqui uma parte de morfologia, desenvolvimento, e aqui a gente tem uma parte de desenvolvimento humano. Temos uma parte de desenvolvimento de anfíbios, desde os girininhos. Temos também peças anatômicas, os esqueletos de diversos animais. Gente, olha as abelhas ali. Sim, aí tem toda a parte de desenvolvimento de vários animais. Muitos equipamentos que são utilizados e eram utilizados, né? Um acervo histórico também de microscópios. Então são uns equipamentos bem legais, assim, que eram utilizados aqui no Instituto, né? Desde 1960. E aí eu queria apresentar para vocês o Eduardo, que é um dos nossos monitores. O Eduardo, ele faz as visitas guiadas e ele vai poder mostrar com detalhes algumas das partes da nossa exposição. Você quer começar por alguma parte especial? Eu queria perguntar quais foram os principais objetivos com o museu. Muito importante sua pergunta. Os objetivos, eles... basicamente o objetivo
principal é trazer para os alunos e para os visitantes uma demonstração prática, um contato mais próximo com a biodiversidade ou com temas de desenvolvimento humano, histologia, que é o estudo dos tecidos. Ali a gente tem os microscópios, então o visitante pode visualizar realmente o sangue, algumas organelas, tá? Alguns outros tecidos. Então essa prática, essa aproximação do visitante com as práticas científicas, né? Isso é muito importante. Então, o nosso objetivo principal é trazer para o público um contato mais próximo com animais, com plantas e diversas outras peças, né? De anatomia, morfologia. Interessante. E qual seria o papel acadêmico e social dos museus de história natural? O papel acadêmico e, desculpa. E social. O papel social é que ele realmente promove um papel educativo para todos os públicos, então incluindo escolas. Então imagina, né, vocês que estão vendo lá toda a teoria de biologia, por exemplo, que às vezes vocês têm matérias de biologia, e vocês vão poder complementar essa teoria vendo na prática os animais, as plantas, tá? Os órgãos, os sistemas reprodutivos, o desenvolvimento. Então é uma complementação para a educação em todos os níveis, tá? Desde o ensino fundamental até o ensino médio. Também pessoas de outros cursos aqui da faculdade frequentam, tá? Elas têm muita curiosidade. Então, o papel educativo é importante. Agora, acadêmico, para nós aqui da universidade, é muito importante que a gente consiga demonstrar para a sociedade as pesquisas que a gente faz, por exemplo. Tá? Então, toda essa exposição, ela foi feita com material de pesquisa. Então a gente pode mostrar para as pessoas que tipo de pesquisa está sendo feita aqui. Isso para nós é muito importante. Por que compreender o passado é importante para lidar com os problemas do presente e futuro? Excelente pergunta. Compreender o passado para lidar com os problemas do presente e do futuro. Os museus, eles trazem esse papel muito importante da gente mostrar peças históricas. Aqui a gente tem um acervo que é desde 1960, então é um acervo muito valioso, histórico valioso, e muitas vezes animais que existiam na época, que eram abundantes na época e que hoje, por exemplo, estão em extinção. Então, é interessante trazer esse acervo histórico para o público, para mostrar, esse bicho, hoje em dia, ele está ameaçado por impactos que a gente está causando atualmente, né? Sejam incêndios, mudanças climáticas. E então o acervo ele é importante para isso, tá? Para mostrar toda a riqueza que a gente tem ou tinha, né? E como é que está essa situação hoje em dia. Se os animais e as plantas estão ameaçados, se tem alguma solução, o que a gente pode fazer para aquela espécie que está ameaçada hoje em dia. Então a gente sempre traz esses assuntos de espécies ameaçadas, por exemplo. E qual é a função do acervo? A função do acervo a gente coleciona, né? A gente coleciona essas peças tanto
tanto para fins científicos, para as nossas pesquisas, quanto para fins de educação ambiental. Então, isso aqui que vocês estão vendo é apenas uma parte do que a gente possui para as nossas pesquisas. Então, a gente trabalha realmente com animais, pesquisando vários aspectos dos animais, a saúde deles, como que eles estão, anatomia, ecologia, né? Tudo que vocês imaginarem de como os bichos estão na natureza, a gente tenta pesquisar. Então a gente tem um acervo disso e aí a gente traz uma parte desse acervo para ser demonstrado para o público, para fim de educação. Então, assim, serve tanto para o estudo dos estudantes de biologia da Unesp, para vocês e para a sociedade como um todo, né? Porque a sociedade tem que ter a consciência, por exemplo, dos animais que estão aqui, que estão com risco de extinção, para, né, a questão da preservação, essa parte toda é trabalhada com o acervo que tem aqui. Com certeza. E além disso, né? Sim. Outros fatores. A gente tenta no acervo selecionar, por exemplo, as espécies importantes que estão ameaçadas, espécies que a gente diz que são espécies bandeira, ou seja, que chamam a atenção, são espécies importantes. A gente sabe que a onça pintada, por exemplo, é uma espécie bandeira, porque é um grande predador, tem uma importância ecológica muito grande para todo o ecossistema, né? Então, e é um bicho super ameaçado. Então a gente, sempre que a gente mostra a onça, né, que a gente tem ali, a gente fala sobre isso, as ameaças que ela está enfrentando. Uma dúvida, como seria o processo de taxidermização? Taxidermização é o processo em que a gente, né, porque é um organismo com tecidos, órgãos, para ele ser preservado, teriam duas formas de preservar, ou no formol que é uma substância que conserva por muitos anos, né, uma peça, mas o formol é uma substância que é tóxica, é um cheiro muito forte, não daria para a gente manter essas peças em formol, tá? Então a gente faz o processo de taxidermia, que é retirar todos os tecidos moles de dentro do corpo do animal, os órgãos e tal, e a gente faz um tratamento da pele para ela ficar sequinha e modelável, né? Então a gente modela o espécime, a gente faz um esqueleto, por exemplo, de arame, preenche com serragem, com algodão, com isopor, são vários os tipos de preenchimento. E aí você vai ter uma réplica, o animal, né, assim, montado com a pele tratada, porque aí não vai apodrecer, não vai... Então, você consegue manter esse exemplar por muitos e muitos anos, tá? Animais taxidermizados aí, a gente tem desde a década de 70, 60, se não me engano. Então, assim, eles duram. Claro que tem que fazer uma manutenção, de vez em quando, limpar a pele, passar um pouco de formol para matar alguns micro-organismos, bactérias e fungos que estão decompondo aquela pele. É um processo que demanda um trabalho, e quem faz isso aqui no departamento é o técnico, o Carlos. Depois a gente pode passar lá na salinha de preparação para vocês verem. Ele está preparando, inclusive, alguns animais. Mas é isso. Dedicação para taxidermizar. E, além de tudo, tem que ser artista. Porque para você pegar um bichinho e montar, muitas vezes, por exemplo, chega um animal atropelado, morto, e está ferido, né, com algumas partes faltando e tal. Então,
o artista, o taxidermista, ele tem que conseguir montar aquele animal de forma, às vezes, reconstruir alguma parte. Tá faltando um pedacinho, coloca uma massinha, faz isso, sabe? Achar um outro material para substituir. Uma ave, por exemplo, que chega sem as penas, ele pode conseguir penas de galinhas, pintar e colocar como se fosse a pena do bicho, tá? Então muitas vezes tem essas artimanhas, essas técnicas para colocar em exposição. Eu queria perguntar assim, porque eu tô vendo os sapos aqui, eu queria perguntar qual a importância deles no ecossistema e na natureza. Ah, que pergunta ótima. Geralmente, né, a gente imagina os sapos como sendo bichos meio repugnantes. Muita gente tem aflição, tem até medo. Eu mesma. Por exemplo, a professora Sandra. Pavor, sabe? Mas os sapos não fazem mal primeiro, né? Eles não fazem mal nenhum pra gente, tá? Eles produzem algumas substâncias químicas na pele que é basicamente para proteger de micro-organismos. Porque a pele dos anfíbios é muito lisinha e muito permeável. Por isso não se deve jogar sal no sapo. Porque o sal, ele entra na pele do sapo e mata. Porque a pele é muito permeável. Então, os sapos, eles produzem algumas substâncias químicas, mas que não fazem mal pra gente, né? A gente não vai pegar e colocar um sapo na boca, né? Porque... Então, assim... começa por aí. E além disso, os sapos, eles são excelentes controladores de insetos. Insetos e outros artrópodes, como escorpiões, aranhas, tá? Então, os sapos, eles são controladores de pragas. Hoje a gente vive epidemias causadas por insetos, né? Epidemia de dengue, por exemplo, transmitida pelo mosquito. Isso pode indicar um desequilíbrio ecológico e talvez uma ausência ou uma falta de sapinhos para comer esses mosquitos, tá? Um mundo sem sapos, gente, ia virar um caos de doenças, de insetos, de tudo. Os bichos comem muito inseto, muito, controlam formiga, cupim, escorpião, moscas, tá? Então, essa é uma importância muito grande dos sapos. Eu fui fechar o portão do Espaço Verde. Nós damos Espaço Verde lá na escola, né? Faz 4 anos que vem sendo construído. Eu fui fechar o portão à noite, depois da aula, que eu terminei a aula, eu vi um sapo enorme no meu portão, ali. E aí eu até pedi pro vice-diretor lá fechar para mim, que eu não consegui. E não tinha sapo lá, quando eu cheguei. Não via sapo. Eu queria saber se tem um motivo do sapo estar lá, de ter chegado até lá, o que aconteceu que eles começaram a aparecer lá no espaço. Do córrego? São 2 quarteirões do córrego, da área do Seu João, que vocês fizeram a coleta. E nós fizemos um lago lá, o Espaço Sensorial tem um lago. E aí eu falei, deve ser por conta do lago e dos bichinhos que deve ter aqui no local. Eu acho que o córrego Pedadinha tem alguns ambientes ali que podem abrigar algumas espécies de anfíbios, de sapos. A gente até viu da última coleta que a gente fez de insetos, a gente viu uma ranzinha pulando lá pelas margens, né? Não era um sapo, mas era... sapo grande. Não, pois é, mas nessa época a gente viu uma ranzinha. Mas os sapos certamente ocorrem lá, no córrego Pedadinho, mas o que acontece? Eles precisam comer e muitas vezes eles vão para a cidade, eles saem do córrego porque a cidade tem luz que atrai insetos e eles vão comer os insetos que são atraídos. Então você pode reparar que às vezes tem um poste com uma luz cheio de bicho revoando e o sapinho está lá embaixo, porque ele fica ali comendo. Eu acho legal que lá no Espaço Verde, faz 4 anos que eu faço plantio, tem espécies de
frutas lá, bastante espécies de frutas, flores. Eu estou vendo até as abelhas aqui, em muitos lugares. Flores. Nós fizemos a instalação o ano passado com o Melibilce de uma caixa, de uma colmeia. E esse ano também uma outra colmeia, que está lá, né, bem perto desse espaço verde. E aí tinha uma galinha da Angola que ficava na praça e numa outra escolinha. Ela se mudou para esse espaço verde por conta dela. E aí um professor arrumou um galo, né, um macho, e nós temos 11 galinhas da Angola ali, circulando. E assim, eu acredito também, essa questão dos bichinhos que começaram a aparecer ali no local, os insetos, e aí agora esse sapo. E assim, eu não queria tirar ele de lá, deve estar por lá, mas eu entrei em um pouquinho de desespero, até não consegui mais trabalhar ali por conta dele, que faz umas 2 semanas. Então eu acho assim, que para vocês, né, que o professor falou, olha a importância ecossistêmica, né, de você ter o plantio, ter as árvores, ter um ecossistema bem montado, que os animaizinhos voltam. Eles começam a retornar para o local. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Qualidade de água, né? A gente sabe que os anfíbios precisam de uma certa qualidade de água, porque a reprodução é aquática. Então a gente pode ver ali os girinos. Aqui, ó, vocês podem ver que a reprodução começa assim, os ovinhos, tá? São colocados na água, muitas vezes. E a fecundação é externa, né? O macho e a fêmea fecundam esses ovos, eles vão para a água. Esses são os ovinhos, ó, bem pequenos, que vão se desenvolver em girinos. Girinos são esses bichinhos, não sei se vocês já viram na água, né? Eles ficam comendo alga, detritos do riacho. Eles são muito importantes para fazer a limpeza dos riachos, tá? E aí o girino vai se desenvolvendo nessa água, ó. As perninhas vão aparecendo, né? Depois os bracinhos, a cauda se reduz e aí esse bichinho ele sai para o ambiente terrestre, né? Onde ele vai virar um adulto. Esse é um adulto de rã, uma rãzinha. Então, vejam, os anfíbios eles vivem em 2 mundos completamente diferentes. Aquático, como se fossem peixes, né? Respiram por brânquias e tudo. Consomem comidinha que está no riacho ou na poça e depois da metamorfose viram adultos e vão comer o quê? Insetos, escorpiões, né? Vários outros artrópodes, pequenos animais. Então, eles precisam de qualidade ambiental dentro da água e fora da água. Né? Então, esse sapo que estava lá é um indicador que ele foi na questão de reprodução lá no córrego. Ele se reproduziu lá no córrego, certamente. Uau, Está se que legal. reproduzindo. Se tem sapo lá, eles estão se reproduzindo. Que legal. Na área de São João, que é uma área bem mais cuidada. Ali, Exatamente. Olha Então, lá. muito importante. Qual espécie presente no museu teve a história mais inusitada e a mais interessante do parque que estão aqui? E do porquê estão aqui? Do porquê que estão aqui. Eduardo, essa eu vou deixar com você. Qual que você acha mais interessante, que chama mais atenção? Assim, pensando na história, né? Uma história assim que eu conheço, eu posso até citar 2. Uma aqui onde a gente está. Esse leão aqui, ele tem uma história meio curiosa, porque ele era ele assim, era criado em cativeiro, não sei se era um criador ou Um circo, talvez? um circo, talvez, né? Antigamente, Algo assim, né? ele era criado em cativeiro. Um dia ele escapou, gerou a maior confusão, e aí, por causa disso, ele foi abatido. Animal difícil de controlar. Hoje ele está aqui. E a gente tem também ali na próxima sessão a onça pintada, que é uma peça que chama bastante atenção, é um animal muito bonito, né? Que
Hoje em dia a gente já não encontra mais aqui na nossa região. E a história daquela peça é que ela foi encontrada em uma loja de caça por um dos nossos professores. Não tenho certeza agora se foi o Dino Visotto. Mas essa onça estava lá na loja à venda, empalhada. Então ela provavelmente foi uma das últimas onças pintadas que viveu na nossa região. E infelizmente ela foi abatida pela caça para ser vendida como objeto numa loja. Hoje em dia essa peça foi resgatada, né, e está sendo exibida aqui. E assim, muitas pessoas acreditam que no museu há somente espécies extintas. E por que espécies viventes? Você quer responder? Bom, as pessoas pensam muito, quando pensam em museu, elas lembram dos museus de paleontologia, né, com dinossauros e tudo mais. Esse não é o nosso foco aqui. Então, o nosso museu, ele tem o objetivo de falar sobre a fauna da nossa região. Então, a gente não pode ignorar os animais que ainda estão vivendo, sabe? Então, assim, aqui a gente exibe a natureza, a diversidade que a gente tem ainda viva, né? As peças que nós temos aqui, o Thiago já explicou de onde que elas vêm, então elas podem ter sido coletadas para estudo, ou então alguns animais, como a maioria dos mamíferos ali, são animais que geralmente morrem atropelados ou morrem de acidentes. Então, digamos que esses animais são resgatados, são reaproveitados para poderem ser exibidos aqui. Então, Vocês querem dar uma voltinha pra gente ver? Aqui tem uma parte de botânica, sementes, as essicatas, que são a forma que a gente preserva as plantas em coleções científicas. Não, aqui é pra isso, tá? Pode tirar foto, pode marcar lá no Instagram, que a gente tem também. A gente tem os cantos das aves, para cada uma delas. Então fica bem interativa a visita. As pessoas podem realmente conhecer a fundo cada uma das espécies. Isso daí é tudo entrando no QR Code, né? Tudo no QR Code. Olha.
organizadinho. Sim. Por exemplo, o veado catingueiro, que a gente vai ler sobre, tem as informações do veado catingueiro. Argentina, distribuição: Argentina, Bolívia, vários estados do Brasil, Paraguai e Uruguai. O tamanho, 85 a 105 centímetros. É um bicho pequeno, realmente. Peso, 25 quilos. Então a gente pode buscar isso para todos ou para a maioria dos exemplares que estão aí. A gente sabe que a gente falava sobre a importância das abelhas na manutenção dos ecossistemas. E eu queria que vocês explicassem por que justamente esses insetos são tão importantes. Edu. No caso aqui, são colmeias de vespas. Na verdade, a gente não tem uma de abelha. Mas, falando sobre a importância desses animais, bom, para as florestas poderem se manter, as plantas elas precisam se reproduzir. Então, uma árvore, por mais que ela viva muito tempo, ela tem a vida dela tem um fim, tem uma duração como a nossa, né? E as abelhas, elas vão participar do processo de polinização. Então, elas vão carregar o pólen de uma planta a outra para poder ocasionar a fertilização e a produção de um novo indivíduo. Então, ao longo de muitos e muitos anos, as plantas e as abelhas, elas inclusive evoluíram em conjunto. Então, as plantas elas se especializaram para serem polinizadas pelas abelhas e as abelhas se especializaram para polinizar essas plantas. Então, é uma relação muito próxima entre elas. E aí, por exemplo, abelhas que foram introduzidas, como a Apis mellifera, né, que é a abelha europeia, uma abelha que foi trazida aqui para o Brasil para a produção de mel, ou até mesmo para a polinização de cultivos na agricultura. Só que ela se deu muito bem com o clima, ela se espalhou por todos os nossos ecossistemas. Porém, às vezes elas vão visitar plantas, elas vão coletar os recursos que estão ali, então o néctar e o pólen que elas utilizam para alimentação. Só que elas não vão ser capazes de polinizar efetivamente aquela planta, porque elas não se especializaram para isso. Elas não passaram por todo esse processo de coevolução, como aconteceu, por exemplo, com as nossas abelhas que são nativas aqui. Então, isso pode se tornar um problema, porque elas vão estar competindo na obtenção de recursos com as nossas abelhas nativas. E elas são, inclusive, competidoras muito, muito fortes. São abelhas que têm um porte maior, são muito competentes nesse trabalho de obter o alimento, mas que, infelizmente, não cumprem com tanta eficácia o papel da polinização. As abelhas elas também vêm sendo ameaçadas por outros problemas, como o uso de agrotóxicos, que muitas vezes são pulverizados nas plantações, e as abelhas acabam visitando essas plantações, ou até mesmo resquícios que ficam no solo ou na água podem acabar afetando as abelhas. E aí a mortalidade desses insetos vai estar relacionado com a diminuição da fertilidade das plantas. Então, as florestas já não vão conseguir se reproduzir e crescer sem a presença das abelhas. Esse é o Eduardo, faz parte do projeto Melibius da Unesp, né, Eduardo? Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, E é referente ao projeto que vocês estão participando na nossa escola. Eu sou aluno de graduação aqui da Unesp, eu estou no 3º ano. Além do museu, também faço parte de outro projeto de extensão que se chama Melibius, onde nós trabalhamos com as abelhas sem ferrão. Então a gente mantém um meliponário, que é uma criação dessas abelhas aqui no campus. A gente também faz outras atividades, como nós visitamos escolas, ou nós recebemos visitas aqui também. Fazemos palestras e outras atividades de educação ambiental acerca da importância das abelhas, com foco nas abelhas
sem ferrão, que é o gênero Meliponine. No caso do nosso trabalho com o Colégio Alzira, a gente, no ano passado, visitou a escola. A gente fez a instalação de 2 colônias, uma caixa de abelha na escola, outra caixa no córrego, principalmente para ajudar nesse trabalho de revitalização do córrego Pedadinha. E fez palestra, fez uma parte Fizemos... de educação ambiental lá dentro, né? E esse ano a gente vai continuar lá. Exatamente. Nós estamos marcando um podcast, gente, com eles. Tá meio complicado, das agendas deles tá meio difícil, mas nós somos ansiosos para a Semana do Meio Ambiente eles estarem presentes lá com a gente para fazer essa parte de educação ambiental, né? A gente está correndo para todos os lados. Vocês vão ter palestras lá nessa semana? Eu estou montando uma pauta, a Secretaria do Meio Ambiente entrou em contato comigo e quer lançar no site a pauta nossa, e aí a gente vai precisar de ver, até essa semana mandar a pauta para eles. Legal, se vocês quiserem colocar uma palestra sobre os anfíbios de São José do Rio Preto, eu acho que vai ser bem interessante. Olha, e as crianças gostam. E aí abelhas, anfíbios, todos que têm um serviço ecossistêmico, né, importantíssimo, estão ameaçados. A gente tem que chamar atenção para esses bichinhos que muitas vezes não chamam atenção, né? Igual grandes mamíferos, aves. Eles meio que passam desapercebidos, mas a gente precisa... Aí a gente então vai convidar você para estar lá na escola essa semana. Então eu posso começar a organizar essa Já pauta. Pode começar. Junto com eles também. Legal. Maravilha. E a gente quer até levar uma sala lá até na área do São João para dar uma aula ali. De repente, essa palestra pode ser nessa sala lá. Pode sim. Né? Aí, legal. Obrigada. E a pergunta que eu faço sobre as abelhas, como é que consegue, num ambiente urbano, essas abelhas sobreviverem? Em termos da comunidade, a população, como é que elas cuidam disso? Porque a gente sabe que existem os hábitos de colocar fogo em caixa, entender que elas são prejudiciais, somente a parte de ferrão, né, de picar. Então a gente vê que tanto no ambiente rural como urbano, eles não têm o cuidado com as abelhas. Como é que vocês fazem essa parte aí? Então, o que acontece? Geralmente, quando as pessoas escutam a palavra abelha, uma das primeiras coisas que elas pensam é na ferroada, né? Porém, uma coisa que é importante entender é que esse aspecto da agressividade das abelhas, né, da ferroada, é uma característica mais presente na Apis mellifera, que é essa abelha europeia que foi introduzida, principalmente porque ela foi hibridizada com abelhas africanas e é um animal que possui um hábito mais defensivo. Então, por exemplo, às vezes você se aproxima de uma colmeia, né, elas podem sair em muitas para atacar, né, porque elas pensam que você pode ser um predador, uma ameaça, e acabam existindo esse tipo de acidentes. Porém, nem toda abelha possui ferrão, ou nem toda abelha possui um hábito tão defensivo. Então, quando a gente olha ali, por exemplo, que a gente tem algumas abelhas ali conhecidas como mangavas, né? São essas abelhinhas maiores. Que nós vimos essa semana lá na escola, tem uma mangava rondando um pelo lado lá e não para das flores. São abelhas que são mais solitárias. Solitárias mesmo. Então, elas não têm um hábito assim defensivo. Ela vai te picar se você mexer com ela, se você às vezes pressionar, né? Às vezes acontece acidente, você não vê o animal, acaba botando a mão, ela pode se sentir ameaçada, se defender. Mas as abelhas sem ferrão, por exemplo, que a gente trabalha com Melibius, não possuem ferrão, já está no nome delas. Então, a maioria delas é inofensiva, algumas podem chegar a morder, mas também não é nada que machuca, é um beliscãozinho. Inclusive, elas conseguiram se adaptar bem até o ambiente urbano, como a abelha jataí, por exemplo, que é uma abelha muito resistente. Essas abelhas, diferente da Apis mellifera, por exemplo, que ela constrói um externo, né, ela faz uma caixa ali, as abelhas sem ferrão, elas constroem um ninho em cavidades pré-existentes. É uma estratégia de defesa delas. Por não possuir ferrão, elas foram atrás de outras formas de se proteger. Então, elas fazem ninhos em buracos em troncos de árvore,
no ambiente urbano é muito comum ver ninhos de abelhas em paredes, em rachaduras, caixa de energia, tudo que é uma abertura natural ali, natural ou antrópica, né, que elas vêm, elas se instalam ali. O alimento, elas vão buscar no que a gente tem de vegetação. Então também são animais que são até de certa forma meio generalistas. O que elas tiverem disponível de pólen, de néctar, elas vão coletar para se alimentar. Então elas conseguiram assim se adaptar. Se você tem uma vegetação que consegue fornecer alimento, então provavelmente elas vão conseguir sobreviver por ali. Então, e para a gente encerrar, o que esse novo museu irá auxiliar na educação das escolas, em geral, na população? Não, eu ia até sugerir, né, ao Eduardo o que ele tem sentido com as visitas das escolas, com os alunos, quais têm sido as respostas, né, os resultados com essas visitas, se você tem achado que está contribuindo com o conhecimento. Isso é uma coisa realmente que a gente vai conseguir responder ao longo do tempo, né? A gente oferece lá no nosso site um formulário, uma apostila preparatória para quem vem visitar o museu, que já tem informações sobre teoria de quase todos os animais que tem aqui. Então, sempre que uma escola marca visita, a gente encaminha essa apostila e depois tem um formulário pós-visita para realmente saber se os alunos aprenderam. Então, ao longo do tempo, a gente vai conseguir ter uma ideia de qual tem sido o conhecimento que o museu está trazendo para os alunos, para as crianças, para os visitantes, né? Mas você tem tido alguma impressão de resultados? Você pode falar melhor? Então, eu acho que a principal parte, sim, é que o museu ele fornece um aprendizado mais prático, né? Então, assim, às vezes na escola tudo fica muito no aspecto teórico e o museu ele fornece para os alunos uma vivência mais prática. Então, por exemplo, lá no início a gente viu aquela coleção de crânios, né? A gente pode usar utiliza aquela coleção para mostrar para as crianças que vêm visitar aspectos evolutivos daqueles animais, as características daqueles animais. Então, elas podem olhar ali de perto o formato do crânio, pode olhar ali de perto o tamanho do dente de um animal, fazer a relação com aquilo que ela vem aprendendo. A mesma coisa nessa parte, onde você pode ver de perto esses animais e examinar a morfologia deles, as adaptações que esses animais têm. Se a gente olha nas aves, dá para comparar a diferença entre elas. Além da atividade aqui dentro, a gente também realiza algumas atividades fora, quando precisa dividir as turmas. Então, a gente tem um material que pode ser manuseado. Então, as crianças têm a oportunidade de olhar de perto os animais, de pegar, de examinar. Quando a gente, por exemplo, a gente tem uma coleção de serpentes, em que se pode analisar a diferença entre os grupos, que serpente que é peçonhenta, que serpente que não é. Além disso, também, às vezes algumas escolas que se inscrevem para visitar vêm com eles têm algum tema específico, então a gente se prepara para abordar aquele tema específico, como, por exemplo, uma escola que tinha interesse em saber sobre vetores de doenças. Então a gente preparou uma aula no laboratório de microscopia, onde eles puderam examinar e seguir um roteiro de atividades com esse foco. Isso. Essas atividades complementares são muito importantes, tá? Como esse curso, né, de vetores. A gente já deu um curso sobre anfíbios e répteis, para desmistificar um pouco da serpente, sobre a serpente, os perigos. Então,
isso pode ser informativo para várias pessoas, não só para estudantes, né, mas para profissionais também da área ambiental, para a polícia ambiental, para os bombeiros que tem que manejar esses animais muitas vezes, né, resgatar. Então a gente tem também essa função de oferecer essas oficinas, esses cursos, tá? Além das visitas, né, que funcionam diariamente. E uma pergunta, o que são essas fitinhas vermelhas no braço de alguns animais? As fitinhas vermelhas indicam que os animais estão ameaçados de extinção. Tá? São os animais que a gente tem que ter uma atenção especial, porque eles estão desaparecendo, perdendo o habitat natural e desaparecendo mesmo. Tá? São cada vez mais raros. Então são bastantes. São muitos. Nós vemos aqui, ali, a onça pintando. Principalmente os animais predadores, animais de maior porte, geralmente são os que são mais impactados. E dá pra observar isso. E a maioria deles, né, a maioria dos felinos, são todos ameaçados. Além das visitações que ocorrem aqui no museu, tem algum outro lugar que vocês fazem a divulgação científica para a população, ainda mais aquelas pessoas que não podem vir visitar o museu? Como que eles podem fazer para saber o que acontece aqui? Legal. A gente sempre tenta divulgar nossas pesquisas por meio das mídias, né? Mídias sociais, reportagens. Então, principalmente por mídias sociais, a gente tem alguns projetos de extensão aqui no IBILSE que tem páginas próprias de divulgação. O MELIBILSE, por exemplo, que trabalha com as abelhas, o PUB, qual mais? Laboratórios. Os laboratórios de pesquisa. Os laboratórios de pesquisa, por exemplo, o laboratório de pesquisa com anfíbios, que a gente faz parte, páginas de divulgação dos animais da região, a gente tem também. Então, assim, são várias, né? Várias estratégias de divulgação que a gente tenta alcançar o público mais amplo possível. Além disso, a gente está planejando para o museu alguns eventos aqui especiais para tratar de temas específicos. Então, no mês que vem, no dia 7, a gente vai realizar um evento em comemoração ao Dia dos Anfíbios. Então, a gente vai preparar uma sessão aqui no museu só para falar dos anfíbios, a sua importância. Mais para frente vai ter também vai ter a Semana dos Museus, que é um evento nacional, que a gente vai participar também, para também trazer esse tipo de atividade. Né? Ah, o gambazinho. Também tem uma importância O seu João fala muito grande. que ele começou a plantar as árvores porque estava sendo fome. Sim. É um bichinho que a gente tem que ter um cuidado também, um carinho com ele, né? Porque ele é muito importante, tá? Para as nossas matas, nossas florestas. E mais um animal que também as pessoas têm um pouco de preconceito, principalmente porque se associa o gambá ao mau cheiro, né? Que é uma certa confusão, porque a gente vê na TV aquele bicho que espirra, Levanta o rabinho e solta Nos desenhos, só que não é o mesmo animal. Né? Na verdade é um outro animal de um grupo totalmente diferente, mas as pessoas fazem essa relação errônea e aí às vezes acabam tendo preconceito com o gambá. Ainda mais pelo fato de ele se parecer com um rato também. muito confundido. E também não tem nenhuma relação muito próxima. Na verdade o gambá é marsupial, é outro grupo de mamífero. Eu fico muito curiosa nessa questão do ambiente urbano, né? Que eu me interesso muito. E como que eles conseguem, a mesma pergunta das abelhas, sobreviver num ambiente urbano é uma luta, né? Esses mais do que tem que ser lutadores para conseguir. Eles são onívoros, né? Então, assim, eles comem de tudo.
É lógico que no ambiente natural eles vão comer frutos, outros pequenos insetos, pequenos animais, algum bicho que acabou de morrer, ele pode até aproveitar um pouco, né, e comer um pouco daquela carcaça. Mas no ambiente urbano ele encontra o quê? Muitas vezes lixo, né, como recurso. Falta recurso na mata, na floresta, e ele encontra lixo, resto de comida. Então é isso, né? O bicho acaba se adaptando a essa condição que não é saudável para ele, obviamente, ele vai estar comendo muita coisa ruim, né? Mas eles conseguem resistir, eles são resistentes. E o que acaba sobrando também, né, são esses animais que são menores, que são mais generalistas de hábito alimentar. Então, ele foi um animal que conseguiu se adaptar bastante, mas pode ver que muitos animais que a gente tem aqui que são ameaçados, né, que estão marcados com a listra vermelha, por exemplo, uma onça pintada, é um animal que não vai conseguir se adaptar ao meio urbano, um animal muito grande, um animal que tem uma alimentação mais específica. Os próprios outros felinos ali que são todos ameaçados são animais que precisam de áreas grandes, que estão sempre em movimento, e aí você tem a fragmentação do ambiente deles. Então, às vezes, para chegar de um lugar ao outro, ele vai ter que atravessar uma cidade, vai ter que atravessar uma rodovia, uma fazenda. Os próprios anfíbios, se a gente pensar, que o mais comum que a gente tem na cidade é o sapo cururu, o que a gente mais vê assim, que é um animal também que consegue se adaptar melhor. Ele é mais generalista na sua adaptação também, é um bicho que come de tudo, até dependendo do tamanho, vai chegar a comer um ratinho, alguma coisa assim. Os cururus que ficam muito grandes. Mais outras espécies de anfíbios que não são tão generalistas, que são mais dependentes da água, não vão conseguir se desenvolver. É que as pessoas não entendem que esses animais vão parar na porta da casa deles ou dentro de casa porque a gente, né, desmatou tudo e rompeu com todo o ecossistema deles, e eles não têm a moradia mais. E esse foi mais um do meu, do seu, do nosso Conexão Comunitária ABE. Até uma próxima. Tchau!